Vocês estão vendo direitinho hoje? Ou tá Eu pequena? estou. Tô vendo de boa aqui. Pronto, vamos lá. Legislação aplicada, aula 6. Alguém pode ler para mim? Ainda da resolução, né? Continuando a falar sobre a resolução RDC número 330. Alguém pode ler para mim? Todos, o 43, né? O artigo. Lê dos princípios. Vou ler o tema e você lê o resto. Dos princípios gerais da proteção radiológica. Artigo 43. Pode ler. Todos os procedimentos realizados em serviços de radiologia diagnóstica ou intervencionista devem observar os princípios da justificação, da atomização, da limitação, da dose e da prevenção de acidentes, de modo a garantir a exposição do paciente aos riscos inerentes de cada tecnologia, seja a mínima necessária para garantir a segurança do paciente e qualidade esperada das imagens e dos procedimentos. E quando eu Pronto. paro assim de ler, é porque meu celular levou um tiro, sabe bem aqui, aí tem que afastar de lado. Tá bom. Pode continuar. Artigo 44. As exposições médicas de paciente devem ser otimizadas ao valor mínimo necessário e obtenção do objeto radiológico, bem como ser compatíveis com os padrões aceitáveis de qualidade de imagem, devendo se considerar no processo de otimização de exposições médicas. Pronto. O que seria isso? A gente, vou dar um exemplo, né, para ficar mais fácil para vocês. A gente vai. Só um minuto, que entrou mais gente. A gente vai fazer um. Vocês estão vendo minha mão? Estamos. Pronto. A gente vai fazer um raio-x de mão. A colimação, ela seria aqui, pegando a mão todinha no punho, pegando a articulação do punho e as extremidades, né? Você não vai fazer um raio-x de mão colocando a mesma técnica de um raio-x vamos dizer, de fêmur, um exemplo, né? Por quê? Porque a área irradiada ela é menor. Então, você não vai colocar a mesma técnica. Então, é como está dizendo assim, você sempre tem que deve preservar o mínimo necessário para a obtenção do objetivo radiológico. É exatamente isso que eu estou dizendo. Se preserve a limitação de doses de paciente. Entenderam? Letícia, é como se, pronto, a gente vai fazer um raio-x na mão, né? Como você falou. Então, a gente tem que proteger o mínimo de radiação que aquela pessoa possa levar. É assim ou Porque não? não. Existe uma técnica que a gente usa para o raio-x de mão, que é a técnica necessária que precisa para visualizar todos os ossos da mão. Então, não vai colocar a técnica que você usa para fazer um fêmur, por exemplo, um raio-x de perna. Você não vai usar. Por quê? Porque a perna ela vai ter mais é, carne, enfim, mais coisas para penetrar. Então ela vai necessitar de mais. Chega, só um minuto. Ela vai necessitar de mais. Na hora que eu coisa entra a gente. Ela vai necessitar de mais técnica, entendeu? O que está dizendo aqui é que a gente sempre deve otimizar as exposições médicas. Entenderam? Entenderam, gente? É lido. Sim, sim. Pronto.
Vamos lá. Ainda dessa parte, né, que devemos considerar o processo de otimização de exposições médicas, que seria isso? A seleção adequada de técnicas, equipamentos e acessórios, como eu havia falado, né, para vocês. A gente tem que saber o que a gente vai executar, quais são os equipamentos que a gente vai precisar. Por que dizer equipamentos? Porque vai ter raio-x que vocês vão precisar fazer na, na mesa e na estativa. No caso, tórax, estativa, é, mão na mesa, entendeu? E acessórios, o que seriam esses acessórios? São certos tipos de acessórios que você geralmente não tem no hospital, mas você faz de improviso, quando precisa. Os acessórios que ajudam no posicionamento do paciente, entendeu? Garantia de qualidade, que seria isso? Como o próprio nome já diz, garantir a qualidade, né? Qualidade do exame, para que ele seja bem visível para o médico. Os níveis de referência de diagnóstico para pacientes adultos e pediátricos. O que seria isso? Também a gente mais lá na frente vocês vão ver que para adultos a gente usa uma técnica e para pacientes crianças a gente usa outra. Se você vai fazer um raio-x de mão em adulto, não vai ser a mesma técnica que você vai usar no raio-x de mão em criança. As restrições de dose para o indivíduo que colabora com conscientemente, de livre vontade e fora do contexto da sua atividade profissional, no apoio e conforto de um paciente durante a realização do procedimento radiológico. Isso também está dentro dos quesitos de otimização de exposições médicas. Artigo 45. Alguém pode ler? Participem, gente. Opa, posso ler o artigo 45, né? Isso. As exposições ocupacionais normais de cada indivíduo, decorrentes de todas as suas práticas, devem ser controladas de modo que não excedam os limites da dose estabelecidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Foi exatamente aquilo que eu expliquei para vocês. A gente sempre tem que ter os limites de dose. E esses limites de dose, eles são estabelecidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Artigo 46, continue, Joás. Não é, artigo 46. Para mulheres grávidas, devem ser observados os seguintes requisitos adicionais, com vistas a proteger o embrião ou feto. 1. A Gente, gravidez deve ser... para um pouquinho. Pronto. Vou fazer uma pergunta a vocês. Mulheres grávidas podem fazer raio-x? Vocês Não, sabem? Não. Pronto. Vamos já. A gente vai aprender agora por que sim e por que não. A gravidez deve ser notificada ao responsável legal pelo serviço. Então, é, todas as mulheres, exatamente todas as mulheres que entram numa sala de raio-x, a gente pergunta se pode até ser algo constrangedor, né? Porque a paciente pode achar que a gente está, enfim, falando do corpo dela ou algo do tipo. Mas todas as pacientes mulheres que entram no setor de radiologia, a gente tem que notificar e perguntar se elas estão grávidas ou têm suspeita de gravidez, enfim. As condições de trabalho devem ser revistas para atender a esta resolução e as demais normativas aplicáveis. Seria isso. A grávida ela não pode fazer raio-x, né? Mas se for um caso de extrema urgência, ela pode. Não deve, mas pode. O que seria isso, professora? Vamos dizer que ela sofre um acidente e tem uma fratura exposta.
e o médico não consiga visualizar essa fratura só vendo, e ela precisa fazer um raio-x. Então, nesses casos, casos de extrema urgência, ela pode fazer. Artigo 47. Alguém pode ler? Artigo 47. Menores de 18 anos não podem trabalhar com raio-x, diagnósticos ou intervencionalistas. Intervencionistas. Pronto, você vai continuar, mas deixa eu explicar. Como já está dizendo aqui, bem explicadinho, menores de 18 anos não pode trabalhar com raio-x. Quando eu iniciei o curso, eu já fiz um cronograma, né? Porque eu tinha 17 anos. Aí eu disse, não, eu faço aniversário em abril, então vai dar certo. Então, quando você inicia qualquer curso técnico, você tem que ter acima de 18 anos ou ter terminado o ensino médio, como eu já havia falado anteriormente. Pode continuar, Joildo. Artigo 48. As exposições normais de indivíduos do público, decorrente de todas as práticas, devem ser restringidas de modo que não exceda os limites de dose para indivíduos do público estabelecido pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. É como eu já havia falado, né, anteriormente. É basicamente a mesma coisa. Olha, essa parte dessa resolução, ela vai ter coisas muito iguais, só que escritas de maneira diferente. Então, como vocês já devem saber, e como eu expliquei no slide anterior, a gente não pode exceder os limites de dose. Isso é proibido, tá bom? Artigo 49. Continue, Joilda. Os níveis de equivalente de dose ambiental, adotado como restrição de dose para o planejamento de barreiras físicas de uma instalação e a verificação de adequação dos níveis de radiação em levantamentos radiométricos são os estabelecidos pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Pronto. O que seria isso? Você faz uma sala de raio-x, então você tem que ter adequadamente aquela sala. O que seria isso? A gente tem que ter parede baritada, né, para barrar a radiação e assim não expor, melhor dizendo, expor pessoas que estão do outro lado. E para isso, existe uma verificação de adequação. E, e que essa verificação ela é estabelecida pela Comissão Nacional de Radiologia Nuclear. Eles vão lá, faz a instalação de um, de um de um equipamento que ele mede a radiação, para ver se ela está passando ou não da parede baritada, tá bom? Vamos lá, das medidas de prevenção em proteção radiológica. Alguém pode ler para mim? Só um minuto, gente. Deixa eu olhar aqui o negócio. Olha, quem fez o trabalho aqui? Opa, Eu fiz só um pouquinho, ainda estou terminando. já entreguei Pronto. já, hein? É 30 linhas, Joilda, né? Joás, Luciene, já. é, a outra, chega, que eu esqueci. É a Divânia. É Divânia, já. Quem mais? Só vocês? Professora, eu não estou lendo porque meu celular à frente está todo rachado. Aí não dá para ver direito as letras. Tá bom, vamos lá.
essa parte eu vou designar a Joalson. Então, Joalson, leia e me explique. Eita, peraí. Lá vamos. Das medidas de prevenção e proteção radiológica, artigo 50. As medidas de prevenção em proteção radiológica devem complementar 1. A avaliação contínua das condições de trabalho quanto aos aspectos de proteção radiológica. 2. Classificação dos ambientes em áreas livres, supervisionadas ou controladas, segundo as características das atividades desenvolvidas em cada ambiente. 3. Sinalização das áreas supervisionadas ou controladas e definição das barreiras físicas de proteção radiológica e de controle de acesso a esses ambientes. Pronto, Joalson. Você consegue me explicar cada um deles? O que você entendeu? Deixa eu começar aqui do segundo e do terceiro, que eles meio que é um completando o outro, eu acho. Que é falando Exatamente. sobre o ambiente, que no caso eu creio que seja a sala de exames, né? Isso. As proteções aí, quando fala de barreira física, de proteção radiológica, quer dizer de distanciamento, por exemplo, o mínimo de pessoas possível dentro da sala que está sendo realizado o exame. Como, por exemplo, o paciente, o técnico e seu auxiliar, certo? Isso. Evitando que mais pessoas estejam recebendo algum nível de radiação. Só se for necessário mesmo, né? Se a pessoa Pronto. tiver pressão. Também ainda dessa parte existem as sinalizações. O que seriam essas sinalizações? Vocês vão ver em radioproteção, mas já falando, é, seria aquela luzinha vermelha que fica fora da sala, enfim, todas as sinalizações, inclusive, inclusive existe a sinalização de mulheres grávidas, mas muita gente não lê, né? Então A é importante sinalização, conhecer. Pode Letícia, falar. a sinalização é aquela que fica, que é a luz vermelha, que é mostrando que Também. tem alguma pessoa, né, na sala. Eu acho que é. Também. Tem outras, mais lá na frente do slide a gente vai ver outros tipos, tá bom? Muito bem, Joás. É isso mesmo. Ganhou um ponto. Olha, rapaz. Vamos lá. Quem eu vou escolher? Joilda. Oi. Eu quero que você leia essa parte com Hum. calma, não precisa ter pressa, tá bom? E você me explique o que é que você entendeu dessa parte. As salas onde se realizam procedimentos radiológicos, diagnósticos ou intervencionista devem ser classificadas como áreas controladas, possuir barreiras físicas com blindagem suficiente para garantir a manutenção de níveis de dose tão baixos quanto razoavelmente exequi, é o mesmo, Ezequias. exequíveis, não ultrapassando os níveis de restrição de dose estabelecidos nesta resolução. Pronto, só um minutinho. Tão baixos quanto razoavelmente exequíveis. O que seria isso? Quase inexistentes, né? Quase o nível ser tão baixo que ele quase não existe. Ele vai existir, né? Mas ele quase não existe. Não atinge a pessoa diretamente, atinge diretamente. O que seria diretamente? Tem alguém? Acho que tem alguém querendo entrar. Eu só levantei a mão, Letícia, aqui, É porque para falar. eu não consigo ver. É, Só consigo a ver os Divânia, lados. a Divânia falou que precisou sair porque ela vai ao hospital agora tomar um remédio antialérgico. Devido ao que aconteceu naquela tem comido camarão, tem alergia e tal. Tá bom. Pode continuar, Joio. Parou aonde mesmo? No 3.
dispor de restrição de acesso e de sinalização adequada, conforme especificado nesta resolução. Ter acesso exclusivo aos profissionais necessário à realização do procedimento radiológico ao paciente submetido ao procedimento e ao acompanhante, quando restritamente necessário. Lê o restante? Pode ler os 5. Dispor apenas dos equipamentos e acessório indispensável à realização. Espera aí, professora, que tá. Deixa eu dar um zoom aqui para ver se dá certo. Dispor apenas dos equipamentos e acessório indispensável à realização dos procedimentos radiológicos. Pronto. Agora eu queria que você tentasse se não conseguisse explicar tudo, mas tentasse me explicar pelo menos alguma parte do que você entendeu dessa parte, desse artigo 51. Pode ir com calma, pode ler novamente, escolha Certo. um ou todos, ou o que você quiser e me explique. Aí eu acho que está falando, esse do terceiro, né? Está falando de dispor de restrição do acesso e de sinalização adequada. A sinalização quer dizer que é aquela, como você falou há pouco tempo, da luz vermelhinha, Também, que fica indicando que tem um paciente. paciente. Exatamente. Só um minuto. E Só um minuto, gente. Tem alguém querendo entrar. Pronto. aí nesse quarto aí está dizendo que o acesso é exclusivo aos profissionais. É necessária a realização do procedimento ao paciente submetido. Foi como o que Joalisson falou também, né? Que que tinha que restringir a quantidade de pessoas na sala. Exatamente. E continuando e ao acompanhando quando estritamente necessário, aquilo que eu havia falado para vocês. O acompanhante, ele não pode entrar na sala de raio-x, só quando estritamente necessário. Ele vai, como diz, vai estar levando exposição à radiação desnecessária. Não tem necessidade dele Boa estar ali. noite. A aula Boa começa mais noite. cedo hoje, foi? Foi. Vixe, eu nem sabia. Eu coloquei no grupo. Mulher, não tem como acompanhar esse grupo, não, mulher. Pessoa trabalhando com mini pequena, esse grupo é muita conversa. Uhum. Mas não faz muito tempo não que começou. Começou faz 46 minutos. Não faz muito 46 tempo. não. Perdão, 26 minutos. Mas você tem perdido um bocado de coisa já. Mas você assiste depois. Mulher, como é que eu vou ter tempo de assistir depois? Tava botando o menino pra dormir, pra assistir essa aula agora, não aperrei. Tem como assistir depois, não, que amanhã eu dou plantão o dia todo dia amanhã, domingo também. Só tem folga agora, próximo domingo, esse vem não, o outro. Continua, Joildo. Não terminou, não? Não era no 5? Até o Sim, 5? sim, isso aí no caso você vai explicar só esses, né? É. Pronto. Então, vou explicar o resto. As salas onde se realizam procedimentos radiológicos, diagnósticos ou intervencionistas devem ser classificadas como áreas controladas, ou seja, o que seria áreas controladas? Exatamente aquilo que João falou. Ter o controle das pessoas que estão lá dentro. Ser apenas as pessoas estritamente necessárias para estar dentro da sala.
possui barreiras físicas com blindagem suficiente para garantir manutenção de níveis doses tão baixos quanto razoavelmente exequíveis. É aquilo que eu falei, né? O que são barreiras físicas com blindagem. Seria a parede baritada, onde existe a sala seria aqui e o acesso do hospital seria aqui. Então, essa parede que existe, que está aqui no meio, ela deve possuir blindagem suficiente para que não passe radiação. Vamos lá. Dispor apenas dos equipamentos e acessórios indispensáveis à realização dos procedimentos radiológicos. A sala também deve dispor de equipamentos e acessórios indispensáveis. Vocês entenderam essa parte? Sim. Nessa parte aí a gente vê que não pode ser qualquer sala, só jogar os equipamentos lá dentro e usar. Não, E ao não mesmo pode. tempo também é uma sala que tipo, nenhuma outra área pode ser utilizada ali dentro. Por exemplo, vamos fazer uma consulta médica, vamos entrar aqui nessa sala ligeirinha só por nada. Ela é Exatamente, estritamente restrita só para usar com a classificação radiológica. exatamente, exatamente. Estou gostando É, de ver, viu, Parabéns. vocês? quando eu não sabia, né? Aí que eu ia pro hospital, via a luz vermelha acesa. Era doida pra entrar na sala. É. Se atraia pelo perigo. Uhum. Mas, Vamos professor, lá, pode falar. mas os acessórios, os acessórios do técnico e da paciente? Pronto. O que seria equipamentos? Equipamentos é os equipamentos que a gente faz o raio-x, né? A, Acessórios indispensáveis. São de extrema importância ter dentro da sala? Quais são os acessórios que a gente usa que eles são indispensáveis? Os EPIs e as máquinas, né? Exatamente, exatamente. Porque assim, equipamentos são as máquinas e acessórios são coisas que a gente usa. Então, os EPIs, eles são indispensáveis. Então, ele tem que ter na sala de raio-x. Entenderam essa parte? Sim. Pronto. Vamos lá para a próxima. Quem foi? Joalcio já foi, Joildo já foi. Quem mais entregou o trabalho? Divânia correu. Luciene. Luciene, você consegue ler para mim essa parte? Em cima, os de cima eu posso ler, mas quando chega embaixo é que não dá para ver muito. Pronto, lê até onde você consegue, tá bom? Tá bom. Artigo 52. Sinalização luminosa vermelha deve ser acionada durante os procedimentos radiológicos, indicando que pode haver exposição à radiação, devendo ainda ser visível e estar acima da face externa da porta de acesso. 2. A sinalização luminosa está acompanhada do símbolo internacional da radiação ionizante e das seguintes inscrições na porta. Aí eu não consigo mais. Pronto, pronto. Deixa só bem rapidinho para me pesquisar aqui o símbolo e mostrar a vocês. Vixe, tem alguém querendo entrar.
Só um minutinho, gente, para me mostrar a vocês esse símbolo. Era para me ter colocado e eu acabei esquecendo. Acho que todo mundo já conhece, né? Vocês estão vendo? Dá para Estão ver. vendo, gente? Dá Pronto. para ver, professor. Já é manjado já. Vocês com certeza já conhecem, né? Vocês estão estudando Eu não vi radiologia, não precisa nada. para cima. Eu não vi nada. Vamos lá. Estão vendo? Sim, Sim, tô vendo. Conseguiu? Pronto, Consegui ver. pronto. Então, gente, como eu já havia falado, a sala ela tem que ter sinalização luminosa vermelha. O que seria essa sinalização? Aquela que a gente vê em todo hospital, em sala, setor de radiologia, setor de raio-x, que fica acima da porta. Ela sempre tem que estar acima da porta. A sinalização ela deve ser acompanhada do símbolo internacional ionizante, esse que eu acabei de mostrar, para indicar, né? Indicar que ali raio-x é entrada restrita. Como eu falei, entrada, ela pode ser indicada raio-x, entrada restrita, ou raio-x, entrada proibida a pessoas não autorizadas. Então, em toda sala de raio-x tem que ter essas sinalizações na porta. Quando a luz estiver acesa, a entrada é proibida, estritamente proibida. Por quê? Porque quem entrar lá, se for um exemplo, no momento do disparo, fazendo raio-x, essa pessoa ela vai ter contato com radiação, ela vai ter exposição. E essa parte entra naquela que a gente viu sobre as responsabilidades dos técnicos na sala, então isso é uma responsabilidade dele, de toda vez que for fazer um procedimento, ligar a luzinha lá. Não pode esquecer dessa parte, gente. Parágrafo único. Alguém pode ler? Eu leio, né? Vou ler para. Enfim, o consultório odontológico isolado, que possui apenas equipamento de raio-x intraoral e as unidades onde se utilizam equipamentos móveis ocasionalmente, como salas de cirurgia geral ou unidades de terapia intensiva, estão dispensadas estas sinalizações, sendo necessário apenas nas salas exclusivas para procedimentos radiológicos, como aqui diz, né? No consultório odontológico, você sabe que no consultório odontológico, o dentista faz o raio-x, né? Muitas vezes faz o raio-x. Antigamente a gente teria que ir para outro lugar para fazer o raio-x, mas hoje em dia o dentista ele já consegue fazer. Então, esse tipo de, esse tipo de sinalização ela não é necessária, tá bom? Também salas de cirurgia geral ou unidades de terapia intensiva. Alguém sabe o que é isso? Unidade de terapia intensiva? UTI, né, gente? Estou rindo assim porque todo mundo tá vendo isso, vendo na televisão, ouvindo tudo sobre UTI agora, né? Com essa pandemia. Enfim, esses tipos de sala, elas não precisam de sinalização, dessa sinalização vermelha. Essa sinalização vermelha, da luzinha vermelha, ela só é necessária apenas em salas exclusivas para procedimentos radiológicos. Por quê? Numa sala você vai no dentista. O que você faz lá? Você faz vários procedimentos, né? Que não tenha
que não são todos raio-x. Numa sala de cirurgia também, são vários tipos de procedimento. Numa unidade de terapia intensiva, UTI, também, são vários tipos de procedimento que acontece lá. Então, essa sinalização, ela só é exclusivas da sala de raio-x, né? Ela tem exclusividade para sala de raio-x. Tá bom? Vocês entenderam essa parte? Tá show, tudo certo. Sim. Pronto, vamos lá. Joalisson, é porque eu não tô vendo, gente, quem fez tanto eu ainda não vi quem fez tanto o trabalho. Então, sem ser Joalisson, Joilda e Luciene, alguém mais que está assistindo a aula fez o trabalho? Tô terminando aqui o meu. Porque assim, gente, eu queria que quem fez o trabalho me explicasse. Porque só assim eu vou ver que vocês vão tirar as dúvidas de vocês, entendeu? Porque a gente só lê é uma coisa, quando a gente explica é outra. Então, isso também não quer dizer que vocês não tenham feito o trabalho corretamente. Só que é de uma maneira explicativa, né? Coisas que vocês possivelmente não sabem. Então, alguém mais? Ninguém mais fez o trabalho ainda? Vamos lá. Então, vai ficar entre Joalso, Joilda e Luciene. Todo mundo, Joalso, Joilda e Luciene já ganham 10, né? Sobrou para nós. Eu posso Não, ler, tá professora? bom, tá Posso ler bom. até onde eu posso. Pronto, Posso ler? pronto. Deixa o Joalso, você leu agora? Joalso foi o Então, primeiro. pronto. Então, pronto. Vai, Joalso, leia. Rapaz, Lê, lê e me explica. vamos lá, peraí. Só Artigo 53. antes de Hum. você ler, deixa eu falar. Gente, vocês lembram tudo que a gente estudou em ética, né? Essa parte é a parte burocrática, né? A parte de leis. Então, tudo que a gente estudou lá, o que deve ou não fazer, aqui ele está na lei, entendeu? Lá a gente não estuda a lei, a gente só estuda o que deve ou não fazer. E aqui é a lei. É a lei para deixar tudo que está no código de ética corretamente. Pode, pode ler, Joalves. Vamos lá, artigo 53. Na sala de exames e na porta de acesso deve constar, em lugar visível, quadro com as seguintes orientações de proteção radiológica. 1. Paciente, exija e use corretamente vestimenta plumbífera para sua proteção durante o procedimento radiológico. 2. Não é permitida a permanência de acompanhantes na sala durante o procedimento radiológico, salvo quando estritamente necessário e autorizado. 3. Acompanhe quando houver necessidade de contenção, acompanhante quando houver necessidade de contenção de paciente. Exija e use corretamente vestimenta plumbífera para sua proteção. 4. Nesta sala pode permanecer somente um paciente de cada vez. E 5. Mulheres grávidas ou com uma suspeita de gravidez, informe ao médico ou ao técnico antes do exame. Deixa eu só aceitar que tem uma pessoa aqui entrando e você vai me explicar. Não, não tem uma pessoa querendo entrar, não. Foi Dorinha levantou a mão. Era o que Foi, a Dorinha. levantou a mão. Era alguma coisa, Dorinha? Eu não levantei, não. Levantei? Eu acho que não. Foi sem Você querer, entender. então. Eu acho que foi Pronto. expedito, professora. Foi? Eu não vi direito. Alguém tem alguma dúvida que queira perguntar alguma coisa, queira falar alguma coisa? Essa parte aí tá bem explicada. Pronto, mas eu quero que Joás me explique.
Eu quero que você me convença. Letícia, me tira uma dúvida. Só bom conversar. Sim, Eu estou pode voando ainda falar. nessa aula. Estou voando ainda nessa aula, desde a hora que eu abri. Porque esse relatório é sobre o assunto de ontem ou sobre o assunto de hoje? É o Já é, assunto de hoje. já é outra apostila, né? Não, a gente ontem estudou sobre a resolução 330 e a gente hoje está continuando a falar sobre essa resolução. Só que a gente hoje está estudando mais proteção radiológica. Estou perguntando porque, sinceramente, eu estou perdida na aula. Entrei já depois do horário, né? Que eu não sabia que ia começar mais cedo. Estou perdida. Eu sei, mas no final da aula, quando eu passar todos os slides, a gente vai voltar a todos e vocês vão tirar suas dúvidas. Então, como você não assistiu a aula no começo, então eu vou explicar novamente e tirar as dúvidas que vocês têm, tá bom? Porque, como eu havia falado, a gente não vai ter revisão, então, para vocês não ficar voando na prova, entre aspas, né? Voando, entre aspas. A gente vai fazer uma breve revisão Na ao verdade, final a minha da aula. questão, né? Porque todo mundo já acompanhou. Como é? Na verdade, quem ia ficar só voando no assunto era eu, né? Porque, sinceramente, Não, mulher, não foi só você que entrou atrasada, não. E tem mais gente que nem entrou na aula ainda e a aula fica gravada. mas para quem tem a oportunidade de assistir depois é ótimo, né? Mas que eu não tenho, que trabalho o dia todinho. Continue, Joás. Me explique. Sim. Alguém sabe o que É, é vestimenta plumbífera? Plumbífera? eu acho que é aqueles coletes de chumbo, né? Que a gente falava. Exatamente. Posso? Pode. Esse artigo aí, ele está falando nada mais, nada menos do que algumas orientações que devem ter na entrada, né, das salas, assim, em lugar bem visível. E aí, esses pontos aí, que é 1, 2, 3, 4, 5, estão falando sobre o que deve ter escrito lá, né? São esses avisos para as pessoas ficarem cientes sobre o que vai estar lá dentro, né? Sobre os Exa- riscos que correm, né? Para não. Exatamente. Tudo isso que vocês estão vendo aqui, do 1 ao 5, ele vai estar num quadro, como diz assim, um lugar visível, para que o paciente ele saiba o que ele tem direito ou não, entendeu? Como diz, muita gente vai na sala de raio-x e não lê. Aí quando chega lá, mas eu não posso ficar, não, o acompanhante não pode ficar. Aí a gente vai lá explicar, enfim. Entra aquela questão também que a gente falou no início, bem no início das aulas, que perguntaram a mim, professora, mas essa vestimenta a gente pode exigir, mas muita gente não sabe. Lá fica em um lugar visível esse tipo de coisa, só que, como eu havia falado, muita gente não lê e não entende, né? Pronto, Joales, muito parabéns. Você está de parabéns. Todos estão, né? Todos que Muito estão obrigado. participando. Vamos lá, Joilda. Leia para mim, por favor. Professora, Oi, professora, eu tenho uma oi, dúvida. pode Quando falar. o raio-x é feito, quando o raio-x é feito do tórax, aí ainda mesmo assim usa o lete em que parte do corpo ou não usa? Não usa. Não usa, né? Isso. No caso, se for da perna, na perna, aí usa o colete. Porque assim, como eu havia explicado a vocês, havia explicado não, vocês vão entender mais lá na frente, quando vocês estudarem. Se você tá fazendo um raio-x de mão e você coloca as colimação, o foco e o feixe do raio-x vai ser na sua mão.
Isso não quer dizer que vai ter radiação espalhada. Vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Isso não quer dizer isso. Mas o foco mesmo, ele vai ser na sua mão. Entendeu? Vamos dizer que você faça um raio-x de. Deixa eu ver aqui. Que você precisa colocar o protetor cervical, né? Que é o protetor. Você faça um raio-x de bacia, né? Esses são as áreas específicas que a gente usa esse protetor, esse EPI. Eu não falo assim, vou falar especificamente porque vocês vão estudar isso mais lá na frente. Então, como eu havia falado, eu falo mais a parte burocrática, né? Não vou atropelar as coisas, né? Entendeu? Tem gente Sim. querendo, né? Qualquer dúvida, gente, pode perguntar, tá bom? Letícia, se o paciente for um bebê, por exemplo, esses procedimentos eles são os mesmos? Em termos de quê? De colimação, de posicionamento, de técnica? Também. Não, eles não são os mesmos. Tudo, olha, quando é criança, tudo muda, entendeu? Tudo muda. Muda, não muda nem tanto o posicionamento, né? Mas vai de acordo com como é a criança. A criança, se, por exemplo, for um bebezinho assim de 1 ano, dois, 1 ano não, né, gente? 2 anos, 3 anos, enfim, que a mãe precise segurar, né? Então, esses instrumentos, eles variam de acordo com a necessidade do paciente. Então, a gente sempre tem que preservar o conforto do paciente, entendeu? A questão de colimação também diminui, porque a gente não vai comparar um tórax de um paciente adulto para um tórax de paciente de uma criança, né? São colimações diferentes. Em termos de técnica, principalmente é diferente. A gente usa uma técnica bem baixa para a criança e uma mais alta para o, o paciente adulto. Tá bom? Entendeu? Vocês estão me vendo direito ou eu tô Sim, tá cortando dando aqui? pra ver. Tá dando pra ver. Vocês estão. Pronto. Pode ler, Joia. Artigo 54. A cabine ou a sala de comando do equipamento deve permitir ao operador, na posição de disparo, eficaz comunicação e observação visual do paciente, mediante sistema de observação eletrônico, ou visor de tamanho apropriado, com pelo menos a mesma atenuação da cabine. Pronto, deixa eu explicar essa parte. Como aqui já está dizendo, é, a gente, quando a gente vai para trás de parede baritada para fazer o disparo, colocar a técnica, a gente lá, eu não sei se vocês já entraram na sala de raio-x, mas lá tem um vidro, né? Que a gente possa visualizar o paciente. Quando a gente vai fazer um raio-x de tórax, que a gente pede ao paciente para ele respirar e segurar a respiração, a gente tem que visualizar se ele realmente está fazendo isso. Porque quando é para visualizar o pulmão, a gente sempre pede ao paciente que ele respire e prenda a respiração, segura um pouquinho a respiração, só no momento do disparo. Então, a sala, ou a cabine, no caso, de comando, a cabine de comando nada mais é do que onde você faz todos os comandos, né? Onde você faz o disparo, onde você faz a técnica, coloca a técnica. Então, ela deve possuir esse visor. Aqui fala também em observação eletrônica, que seria isso, câmeras, né? Mas geralmente a gente não vê isso em raio-x convencional, a gente vê mais isso em radioterapia.
Pode continuar, Joilda. Eu parei no 1 ou foi no 2? No 2. 2. Possui sistema de reserva ou sistema alternativo para a falha eletrônica, no caso de sistema de observação eletrônico. 3. Pronto. O que seria isso, né? Possuir, caso seja um sistema eletrônico, uma câmera ou algo do tipo, você tem que ter uma reserva, caso essa pare de funcionar. 3. Está posicionada de modo que, durante as exposições, nenhum indivíduo possa adentrar a sala, sem ser notado pelo operador. Pronto. O que seria isso? A cabine, ela deve estar posicionada numa maneira da sala que você consiga visualizar se outra pessoa pode adentrar, você esqueceu de fechar a porta, a pessoa entre, né? Sem ser permitido. É, eu não sei se vocês já foram lá na UPA, em Açu, mas é assim. Vocês estão vendo bem? Eu? Sim. Pronto. Quando a gente tem a cabine, na nossa frente está os equipamentos, né? A mesa, a estativa, e do nosso lado, está a porta. Então, é exatamente isso. A gente tem que ter uma visualização adequada para a gente ver se alguém pode adentrar, entendeu? Sem ser notado. Se vamos dizer que eu coloque essa cabine atrás da porta, então eu não vou ter um espelho na minha frente para ver quem está vindo da trás, entendeu? Sempre tem que ser do lado da porta. Pode continuar, parágrafo único, Joio. Parágrafo único. Pronto. Exigência. A exigência de cabine de comando para o equipamento de radiologia odontológica intraoral pode ser dispensada desde que a equipe possa manter-se a no mínimo 2 metros do cabeçote e do paciente, ou que o levantamento radiométrico comprove a adequação dos níveis de exposição aos limites toleráveis estabelecidos nessa resolução. Uma vez, a cabine, ela não é exigida em caso seja em equipamento de radiologia odontológica, desde que todos os profissionais estejam no mínimo 2 metros do cabeçote, né? 2 metros de onde é emitida a radiação. E essa radiação, gente, em raio-x odontológico, ela é mínima. Mínima mesmo. Vocês entenderam bem essa parte? Alguém tem alguma dúvida? Eu não preciso mais nem explicar, né, professora? Que você já explicou muito bem explicado. Pronto. É porque assim, eu não pedi a você para explicar, porque essa é uma parte bem específica, sabe? Aí poderia ser que você não tivesse entendido bem, mas quando for, quando Luciane ler, depois de Luciane, depois de Joás, aí você explica o próximo, tá bom? Não, mulher, tá bom. Professora, tá bom, professora. Não, vocês não. Ah, gente, todo mundo quer que acabe, não, é? Tem uma surpresa no final. Tem mais gente aí, porque não manda ler Opa. também. Pronto, eu vou mandar agora o povo ler e vocês vão explicar, porque vocês terminaram o trabalho. E quem não Não, terminou, não, como é que vai eu leio. explicar? Aí você pede para eles explicar, pronto. Pronto, gente, eu vou mudar um pouco, porque eu acho que eu estou sobrecarregando muito só Joás, Joilde e Luciene. Então, alguém que está aí possa ler para me explicar essa parte das medidas de controle em proteção radiológica. Bora, Arthur. Arthur, lê, Arthur. Tá, peraí.
Paula saiu? Pode ler? Pô, Das medidas de controle em proteção radiológica. Artigo Tô aqui. 55. tá bom. As medidas de controle em proteção radiológica devem contemplar: 1. Implementação do programa de garantia de qualidade, conforme estabelecido nesta resolução, nas demais normativas explicáveis e nas instruções de uso dos fabricantes. 2. Implementação de normas, rotinas, protocolos, procedimentos operacionais e equipamentos que permitam a utilização das radiações ionizantes com qualidade e segurança e o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva. Pronto, é aquele que a gente estudou um pouco na aula passada, né? O que é o programa de qualidade, a implementação de normas, rotinas e protocolos. Então, das medidas de controle, o que é controle? Controlar, né? Controlar o setor, controlar a proteção, enfim, tudo isso. Vocês entenderam essa parte? A gente viu um pouco dessa Sim. parte na aula passada. Pronto, vamos para o próximo. Alguém lê para mim, por favor? Eu posso ler. Pronto. Artigo 56. A presença de acompanhante durante os procedimentos radiológicos somente é permitida quando sua participação for indispensável para conter, confortar ou ajudar pacientes. Isso aí já foi até falado, né? Uhum. Primeiro, essa atividade deve ser exercida apenas em caráter voluntário e fora de contexto da atividade profissional do acompanhante. Segundo, é proibido a um mesmo indivíduo desempenhar de forma regular a atividade a que se refere o caput deste artigo. Terceiro, é proibido a gestantes e menores de 18 anos desempenhar a atividade a que se refere o caput deste artigo. Quarto, o serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista deve dispor de meios adequados de imobilização mecânica para pacientes que demandem esse recurso. Pronto, é basicamente, é como eu havia falado para vocês, nessa parte vai ter muita coisa repetida, então não tem por que a gente falar, né? E já é É bem sobre a questão, autoexplicativo isso aí, né? exatamente. Então, a gente, para não ficar muito estendido, essa parte a gente já estudou nos slides anterior, né? Que, pronto, a gente vai passar, tá bom essa parte? Ou alguém tem alguma dúvida? Ninguém tem dúvida? Acho que tá de boa. Tá bom, vamos já passar. Aqui também, basicamente a mesma coisa, né? Vou ler, né, para adiantar um pouco. Durante as exposições, é obrigatória ao acompanhante a utilização de equipamento de proteção individual compatível com o tipo de procedimento radiológico, com a energia da radiação e com a atenuação maior ou igual que 25 centésimos e milímetros equivalente ao chumbo. O que seria isso, professora? Seria a espessura que tem que ter no chumbo, que tem que ter a espessura de chumbo que tem que ter nos EPIs, né? Nos coletes. Ela tem que ter, ela tem que ser maior ou igual a 25 centésimos de milímetros. Vamos lá. Parágrafo único. O conceito de limite de dose não se aplica a acompanhantes. O que seria isso? Você lembra lá no começo da aula que eu falei sobre a limitação de dose no paciente, que a gente não pode colocar uma dosagem maior do que aquilo que ele necessita?
para fazer o exame. Você lembra, né, disso que eu falei? Então, essa limitação de dose a gente não tem como controlar ao paciente. Então, se o paciente está lá, ele vai estar recebendo radiações, ele vai estar sendo exposto à radiação, e a gente não tem como controlar isso. Não tem como controlar o limite de dosagem, né? O limite de dose que o acompanhante vai receber. O que a gente pode fazer é fazer com que eles usem a utilização do equipamento de proteção, né? Que seriam os EPIs. Isso é uma maneira de controlar, de certa forma, a radiação que ele está recebendo. E, gente, como vocês já devem saber, o chumbo, ele barra a radiação. Então, onde você... um exemplo que me perguntaram, né, na aula, se eu vou fazer um raio-x de tórax, eu vou usar esse colete, esse tipo de colete? Não. Por quê? Você não pode usar o cervical, porque a gente tem que pegar uma. Vocês vão estudar isso em anatomia, né? A parte aqui do pescoço. Então, que vai ser a colimação, onde é a colimação. Vocês vão estudar isso mais lá na frente. Então, não tem como a gente colocar esse colete, porque aonde tem chumbo, barra radiação. Então, se você colocasse o colete, você não ia conseguir visualizar essas artérias. É da artéria cervical, viu? As últimas artérias. Vocês entenderam? Sim, sim. E meio que o colete é como fala, é um item de prevenção, né? A gente usa para se prevenir contra a radiação. Não é que exatamente a gente não possa estar levando Barra. radiação ali, mas é para barrar mesmo alguma radiação desnecessária. Exatamente. 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 Geralmente, um exemplo, né? A gente vai fazer um raio-x de de coluna torácica, né? E a gente geralmente, quando é na mesa, a gente coloca o, o equipamento de proteção, no caso, o EPI, na mulher, na parte do útero. Por quê? Porque para barrar a radiação ali naquela parte, que é uma parte importante, porque a gente pode, com várias coisas de dose, né? Vocês vão estudar essa parte, né? O efeito estocástico. Você vai deixando aquela região do corpo com vários procedimentos, vários mesmo. Você vai deixando aquela parte do corpo um pouco mais sensível. Então, ela está propícia a ter alguma doença. Então, a gente sempre protege mais essas partes do corpo, entendeu? São partes específicas que a gente protege. A gente coloca o coletor, o coletor não, o protetor cervical, porque para proteger tireoide, essas coisas assim, tá bom? Se não é tireoide, por favor, me digam o que é, porque eu não lembro. Mas eu acredito que seja tireoide. É a tireoide. É a Enfim, tireoide mesmo. nessa parte aqui do corpo, né? Pronto. É a tireoide. Vocês entenderam? Inclusive, eu li Pronto. até um texto meio assim, também falando sobre isso, a tireoide. Não é porque eu tô comendo ainda. Aquele assunto da parede baritada, né? Isso. É para não haver radiação espalhada em torno da sala? Como propriamente a gente já estudou, a parede baritada Não, ela porque é você estava feita. falando, aí eu estava adiantando. É sobre a Não, eu baritada, que é sei. a parede, que é A parede equipada baritada ela é feita com, com chumbo, com né? exatamente,
com um certo tipo de cimento, vamos dizer assim, que não é cimento, né? Que contém chumbo. Então, ela fica, mas como a gente viu, ela não propriamente barra totalmente a radiação, mas ela tem que ter, a gente fazendo lá, usando o equipamento para medir a radiação, ela tem que ter é, quase nada, passar quase nada, como eu havia falado, quase Sim, eu nada de entendi. radiação. Radiações que não prejudiquem a gente, né? Aquele assunto da mulher grávida, né? Eu tenho uma amiga minha Exatamente. que é técnica. Ela, para engravidar, ela teve que se ausentar, sair da função. Aí só depois de um ano ela conseguiu engravidar. Mas ela teve que se ausentar primeiro, né? Porque não pode, né? Exatamente. Exatamente. Entrando nessa parte, a gente também não pode. Sabe quando você engravida e você trabalha no setor público, aí você tem um determinado tempo para Uhum, sair? Então, a eu partir sei. do momento que a gente tiver, nós técnicas, tiver a suspeita, então a gente já tem que automaticamente se afastar da Comunicar, né? função. Exatamente. É, Joilda. Joilda não. Paulo, leia aí para mim, Paulo. Para ler o artigo 59. Isso. Isso. Peraí. Todos os profissionais necessários ao funcionamento da sala devem O que seriam esses posicionar. profissionais? Nós técnicos, devemos. Uhum, nos pronunciar. Não, todos os nós devemos. Agora me atrapalhei. Posicionar-se. É para Posicionar-se. posicionar-se de Não, tal forma. É aqui não? É para porque ler ou é para explicar? só para ler. Posicionar-se de tal forma que nenhuma parte do corpo, incluindo extremidades, quando possível, seja atingida pelo feixe primário de radiação ionizante, sem estar protegido por no mínimo 0,5 como é miligrama? É isso aí? Décimos de milímetros. Milímetros. 5 décimos de milímetro equivalente de chumbo. Pronto. Essa 2. parte aí vocês vão estudar em proteção radiológica. Proteção radiológica não, eu acho que é a próxima matéria sobre. É a próxima? Acho que eu acredito que seja a próxima matéria sobre feixe primário, secundário, enfim, sobre essas coisas mais dos equipamentos de radiologia, né? Dos equipamentos radiológicos. Então, essa mais é a parte burocrática. Então, não adianta eu explicar isso porque vocês vão estudar isso, entendeu? E esse artigo aí, esse primeiro aí sobre posicionar-se, tá meio que falando, é só para você ter cuidado para não sair na foto. Exatamente. Dois, pode ler, Joilda não, Pierre, Paula. Proteger-se da radiação ionizante espalhada por meio do equipamento de proteção individual e coletiva com a atenuação compatível com a energia da radiação, não inferior a zero. Espera que o celular levou um tiro. Não inferior a 0,5 0,25 milímetros. milímetros, porque meu celular levou um tiro, Uhum. equivalente de chumbo. Artigo Pronto. O que seria isso? Como já está dizendo, né? Você tem que se proteger de radiação é o F, espalhada. é O a que, roupa. o que é radiação espalhada? Radiação espalhada, como eu disse, existe um feixe, um foco, né? Tem o foco. O foco é aonde? Na mão. A colimação, né? Mas Uhum. o foco, o raio-x, o disparo, ele Porque, vai ser na mão. Letícia, Só é que porque ele assim, penetra na mão e ele se expande, entendeu? eu Então, sei, é é porque radiação assim espalhada. acaba ionizante, é como se acabasse recebendo a radiação durante toda a vida, né?
Não. É porque, assim, radiação, eu não sei se vocês estudaram que é radiação ionizante e não ionizante, né? Ionizante Não, é aquela que a gente. Pronto, eu ainda não radiação não estudei essa parte, não. ionizante é nada mais nada menos que as pedras radioativas, né? E radiação ionizante é aquela que a gente produz, que a gente faz, Pode ser que não é natural ou através de. artificial? Isso, isso. Sim, agora entendi. Pronto. Então, a gente tem que se proteger por meio de equipamentos de proteção, que seriam os coletes, né? E também por meio de é, proteção individual e coletiva. O que seria essa proteção coletiva? São as paredes barritadas. A gente tem que se proteger lá atrás na cabine, tá bom? Entendi sobre uma coisa que é transparente, né? Que tem um vidro. Lá é a cabine de comando. Então, para poder fazer um raio-x, a gente tem que estar atrás da cabine. Vocês vão ver, o técnico chama logo todo mundo, as pessoas que estão lá fazendo o estágio, chama todo mundo lá para trás da cabine. Porque a gente não pode receber radiação, né? Recebe, mas de maneira mínima mesmo, como eu havia falado. Artigo 60, pode ler. Pode ler, Paula. Pode ler? Pode. Artigo 60. A realização de procedimentos radiológicos com equipamentos móveis em leitos hospitalares ou ambientes coletivos de internação, tais como unidade de terapia intensiva e berçário, somente será permitida quando for inexequível ou clinicamente inaceitável transferir o paciente para a instalação com equipamento fixo. Pronto. Vocês vão estudar que a gente tem equipamento fixo e equipamento móvel, né? Então, esse tipo de funcionamento, né? Essas realizações, elas são, vamos dizer que não necessárias em ambientes coletivos de internação. Então, no caso, a gente pode ir lá com equipamento móvel e fazer o raio-x lá. Mas esse tipo de ocasião somente será permitido quando for inexequível. Ou seja, quando não tiver mesmo a capacidade do paciente no leito ou em ambientes coletivos e para a instalação, no caso, a sala onde tem o equipamento fixo. É como se fosse Entendeu? a última opção, né, de tudo, né? Exatamente, exatamente. Vamos já para o próximo. Parágrafo único. Alguém pode ler? Pronto. Deve-se adotar as seguintes medidas, né? Garantir que os demais pacientes não puderem ser removidos do ambiente estejam protegidos da radiação espalhada por barreira protetora, com no mínimo, tem dizendo, com proteção do corpo inteiro, com no mínimo 0,5 milímetros, décimos de milímetros, né, equivalente de chumbo, ou que seja de distância necessária do cabeçote do receptor de imagem para que o equivalente de dose ambiente seja inferior ao definido para a área livre, determinada pelo levantamento radiométrico. O que seria isso? As pessoas que não podem ser removidas daquele local que a gente vai fazer, levar lá o equipamento móvel, elas têm que ter uma proteção. Geralmente isso não acontece, porque é tão rápido, sabe? Que isso não acontece. Mas o que é o certo é que todos os pacientes que vão ter a exposição, ter
o equipamento de proteção individual. 2. Garantir que os indivíduos do público estejam à distância necessária do cabeçote e do receptor de imagem para que o equivalente de dose ambiental seja inferior ao definido para a área livre determinada pelo levantamento radiométrico. Que seria isso, vocês vão estudar, é porque essa parte, como eu disse, não vou explicar bem porque vocês vão estudar, mas existe uma distância mínima, você vai fazer um raio-x de mão na mesa, então o cabeçote ele tem que estar a 1 metro de distância de você, por questão de segurança também e de limitação de dose. Então, vocês vão entender um pouco sobre a questão dessas distâncias, tá bom? Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte? Ninguém? Então, vamos passar. Chega, passei demais. Tá acabando, gente. Eu sei que a aula tá um pouco chata, né? Mas tá acabando. Estudar lei é um pouco complicado. Alguém pode ler para mim? Alaine, lê para mim, por favor. Você ainda tá aí? Tô aqui. Ai, Você consegue ler para mim essa parte? deixa eu só. De vez em quando ele tá sumindo pra mim, mas vai dar certo. O serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista deve colocar blindagem adequada, com pelo menos 0,5 décimos de milímetro, equivalente de chumbo, nos órgãos mais radiosensíveis do paciente submetido ao procedimento, tais como gônadas, pistalina e tireoide, quando por necessidade estiverem diretamente no feixe primário de radiação ou até 5 centímetros dele, a não ser que tais blindagens excluam ou degradem informações diagnósticas importantes ou aumentem a dose a que o paciente for exposto. Pronto. É exatamente aquilo que eu falei para você. A gente só coloca esse tipo de protetor em áreas radiosensíveis, né? Que sejam muito sensíveis à radiação. Como eu citei o exemplo da tireoide. Vocês entenderam bem essa parte, né? A gente não pode estar colocando os protetores em qualquer lugar, não. A gente sempre tem que estar priorizando aqueles órgãos mais sensíveis à radiação. Vocês entenderam bem essa parte? Aqui está falando também aquela questão que eu falei que a blindagem ela não pode excluir a informação diagnóstica, entendeu? Se você vai fazer um raio-x de tórax e você precisa colocar o feixe de radiação pegando as artérias cervical, né, da parte cervical, então você não pode excluir você não pode simplesmente colocar um protetor de tireoide e excluir essa parte, entendeu? Você vai fazer um raio-x de tórax e vai que você tem alguma coisa nessa parte, aí você vai excluir, o médico não vai ver. A gente, no caso, né? O técnico. Vocês entenderam? Uhum. Pode continuar, Alaine. Parágrafo único. Para os serviços odontológicos que dispõem apenas de equipamentos intraorais, as blindagens de que trata o caput deste artigo devem ter pelo menos o equivalente a 0,25 centésimos de milímetro de chumbo. Pronto. Como eu havia falado, o serviço odontológico é diferente, porque são várias maneiras de a gente se proteger da radiação, como, por exemplo, os 2 metros de distância, né? Caso necessite, a gente tem que usar a blindagem, tá bom? Vocês entenderam tudo bem direitinho essa parte?
Sim. Tá bom, vamos já para o próximo. Capítulo 3. Alguém lê para mim, por favor? Joilda, Gerda parece que saiu aqui. foi? Que Eu pena, posso ler. gente. Tá bom, Capítulo pode ler. 3. Dos serviços complementares e suplementares. Artigo 72. Fica proibida a prática de fotografar, filmar ou utilizar scanner não específico para exames radiológicos, com a finalidade de digitalizar imagens e utilizar esses arquivos com assentamentos, registro ou imagens para laudos ou diagnósticos. Isso aí é bem Pronto. explicativo, né? É, enfim, né? Então, já pode ler o próximo? Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte? Aqui a gente não tem nem muito o que explicar, né? É mais a questão sobre os serviços complementares, né? Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Continua, João. Artigo 73. Caso o serviço não possua sistema de armazenamento de imagens digitais, fica proibido 1. Imprimir as imagens apenas em papel, exceto em exames de ultrassonografia. E 2. Imprimir as imagens em filmes apenas em formato reduzido. Já fala tudo aí. Explica tudo. Eu vou dizer, só Exatamente. falando o que é proibido mesmo. Isso. Artigo 74. Artigo 74. Monitores utilizados para laudo devem ser específicos para esse fim, compatíveis com as características das imagens de cada modalidade assistencial, sendo proibido a utilização de monitores convencionais não específicos para essa finalidade. Isso aí está falando no caso vamos supor, dos computadores, né, que são ligados às máquinas de raio-x, no caso, os monitores, que são Exa- as telas. exatamente. Isso. Exatamente. Geralmente a gente vê isso só em raio-x digital. Raio-x convencional a gente não vê. Tá bom? Vamos lá para o próximo. Pode continuar, João. Certo. Deixa eu ver aqui. Dos fornecedores dos serviços de manutenção, de assistência técnica de equipamentos, de controle de qualidade e de proteção radiológica terceirizados. Artigo 77. O serviço de saúde deve adotar mecanismos para garantir que os fabricantes, importadores, distribuidores, as empresas prestadoras de serviço de manutenção, assistência técnica de equipamentos, controle de qualidade ou proteção radiológica, 1. Atendam aos requisitos estabelecidos nessa resolução e nas demais normativas aplicáveis. E 2. Assegurem que suas equipes técnicas estejam legalmente habilitadas, qualificadas e cientes dos requisitos de desempenho e de segurança dos equipamentos utilizados. Pronto. Nessa parte a gente vai ver a questão dos fornecedores, dos serviços de manutenção, de assistência técnica, de equipamentos, de controle de qualidade e de proteção radiológica. Então, tudo isso que a gente está lendo aqui são esses tipos de, de exemplo, esses tipos de pessoas, ou pessoas físicas ou jurídicas, no caso, jurídicas são empresas, devem fazer, tá bom? Então não tem nem muito o que explicar, só o que eles têm que fazer. No caso, esse aí é o setor radiológico fora dos hospitais, né? No caso, Também, que cuidam dos equipamentos, só que não exatamente na área da saúde. isso. De certa forma, é isso, né? Porque radiação é da área da saúde. Mas, enfim, isso aqui das partes mais de assistência técnica, entendeu? É a questão dos fornecedores, que são as empresas, né, dos serviços de manutenção, da assistência técnica, de controle de qualidade, proteção radiológica terceirizada, no caso, quem fabrica as coisas. Isso tudo são o que eles têm que fazer. Eles têm que seguir todas as normas dessa resolução, entenderam? Uhum.
Essa parte vocês não vê muito porque é mais questão de empresa. Vocês não vê muito no dia a dia essa questão, não. É mais burocrático para os supervisores, né? Exatamente, exatamente. Vamos lá. Pode continuar até acabar. Acho que acaba no 5, Joás. Pronto. 3. Que assegurem que os equipamentos e dispositivos utilizados nos testes e avaliações satisfaçam os requisitos estabelecidos nessa resolução, nas instituições de uso dos fabricantes e nas demais normativas aplicáveis. 4. Registrem todos os serviços ou intervenções executados nos sistemas de radiologia diagnóstica ou intervencionista, contendo, no mínimo, a identificação do serviço de saúde e do equipamento e dos equipamentos implicados, né? O detalhe do serviço, a identificação do responsável pela execução do serviço ou intervenção e assinatura do representante de serviço de saúde. Pronto, Sim, essa parte aí, é, isso é mais para os nossos superiores, que são o chefe do setor, o diretor, enfim, eles têm que registrar tudo que foi feito no equipamento, tá bom? Pode continuar. 5. Quando couber, entregue ao responsável legal do serviço de radiologia diagnóstica ou intervencionista o equipamento acompanhado do relatório de testes de aceitação com os resultados de todos os testes descritos nas normativas aplicáveis, além dos testes recomendados pelo fabricante, para comprovação do desempenho relativo a requisitos específicos que não estejam complementados, Pronto, contemplados nesta resolução. pronto. É aquilo que eu ouvia falar, né? O responsável técnico, né, que seria o caso, o chefe do setor, ele tem que entregar ao responsável legal todas essas questões descritivas, né? E tem que garantir que está Pronto. tudo certinho de acordo com essa resolução dos artigos, né, com as leis, no Exatamente. caso. Isso é uma lei, então, lei deve se seguir, né? Então, todo fabricante, comerciante, qualquer coisa do tipo, ele tem que seguir essa lei, até mesmo por questão de segurança. Principalmente por questão de segurança, né? Se você vai comprar um equipamento que ele não esteja seguro, não esteja funcionando. Então, você vai estar sendo contra a lei. Tanto o responsável legal, né? Que quem comprar, o diretor, seja lá quem for, o hospital, como a empresa. Vixe, eu achei que era assim, Joás. Pode continuar, Joás. Tudo bem. 6. Realizem verificação após qualquer intervenção ou reparo em um equipamento de radiologia diagnóstica ou intervencionista e certifiquem formalmente a restituição para as condições de operação antes da queixa. E, por último, arquivem pelo período mínimo de 5 anos cópias de certificados emitidos dos testes de aceitação dos equipamentos, restritos dos serviços de assistência técnica, bem como nos respectivos certificados de destruição de equipamentos, quando houver. Pronto, é essa questão que a gente falou anteriormente, né? Nós técnicos, a gente também tem a responsabilidade de verificar, mas, porém, como eu havia falado para vocês, existe o mediador, né, que é entre nós técnicos e o diretor, né? Então, que é o responsável técnico, o chefe do setor, então a gente tem que falar com ele primeiro, então ele leva essa questão para o responsável legal. Mas a gente também tem que ver se está tudo ok, entendeu? Isso não é só de responsabilidade do, do chefe do setor, é também nosso. Porém, é somente ele que fica é o responsável maior para falar com o responsável legal, que, ou seja, o diretor, ou até mesmo com os fabricantes, né? E arquivar, né? Arquivar tudo que foi feito, né? Pelo período mínimo de 5 anos. Ou seja, todos, em 5 anos tinha que ter tudo que foi feito naquela máquina, no setor, enfim, todos os serviços de assistência técnica, tá bom?
Vamos para o próximo. Alguém pode ler? Capítulo Sueli. 4 das proibições e restrições. Artigo 78. Nenhum indivíduo pode administrar intencionalmente radiações ionizantes em seres humanos ou operar equipamentos de radiologia, a menos que seja legalmente habilitado para o exercício dessas atividades ou esteja em treinamento sob supervisão direta de profissional legalmente habilitado. Pronto. Só um técnico que tenha carteirinha, que ele seja legalmente habilitado, pode fazer os procedimentos. E também a gente, vocês, no caso, estagiários, também podem. A menos que esteja uma supervisão direta do profissional, no caso, os preceptores. Artigo 79, pode pontuar. Fica proibida toda exposição que não possa ser justificada, incluindo 1. Exposição deliberada de seres humanos aos raios-x, com o objetivo único de demonstração, treinamento ou outros fins que contrariem o princípio da justificação. 2. Exames radiológicos para fins empregatícios ou periciais, exceto quando as informações a serem obtidas possam ser úteis à saúde do indivíduo examinado ou para melhorar o estado de saúde da população. Pronto. Aqui está dizendo que a gente pode expor aquelas pessoas que têm objetivo de demonstração. No caso, a gente é estagiário, a gente quer fazer um raio-x. E esse tipo de coisa a gente pode fazer, entendeu? Em nós mesmos. Claro que não vai fazer com excesso, né? De todas as partes do corpo, mas como forma de treinamento. E caso você também aceite que aquela pessoa faça, né? Você também não vai fazer esse raio-x sem dizer que pode, né? 2, né? Exames radiológicos para fins empregatícios ou periciais. O que seria isso? Empregatícios, né? Caso você precise você trabalha numa empresa e ela peça um raio-x de tórax para ver seu pulmão, né? Para ver se está tudo ok. Então, a gente também pode executar. E periciais, né? Nada mais do que perícia, né? Pessoas que querem se aposentar, tem, enfim, alguma parte do corpo humano que necessite fazer um raio-x. Entenderam? Aham. Pronto. Continue a Laine. 3. Exames radiológicos para rastreamento em massa de grupos populacionais, exceto quando o Ministério da Saúde julgar que as vantagens esperadas para os indivíduos examinados e para a população são suficientes para compensar o custo econômico e social, incluindo o detrimento radiológico. Deve-se levar em conta, nestes casos, o potencial de detecção das doenças implicadas e a probabilidade de tratamento efetivo dos casos detectados. 4. Geralmente essa parte a gente não vê muito, sabe? Pode continuar. 4. Exames de rotina de tórax para fins de internação hospitalar, exceto quando houver justificativa no contexto clínico, considerando-se possíveis métodos alternativos. E 5. Realização de procedimentos radiológicos em domicílio, exceto quando for inexequível, essa aí que está escrito, ou clinicamente inaceitável remover o paciente a um serviço de saúde. Pronto, é aquela questão, pronto, em domicílio, né? Quando o paciente não tiver condições mesmo de ir ao hospital e precisa urgentemente de um raio-x. Tem como fazer a domicílio, mas isso é em casos extremos, de extrema necessidade. E a questão de exames de rotina de tórax, né? A gente não pode estar fazendo exame de tórax sempre,
Sempre, sempre, sempre. A gente tem que ter uma justificativa para isso. Esses exames de tórax sendo na mesma pessoa, entendeu? Até porque como é uma área grande, né, colimação, aí vai gastar mais E níveis de radiação, no também, caso. e Vai aplicar na também pessoa. por ser uma área que pega vários órgãos, né? Pulmão, coração, fígado, rins, entendeu? Aham. Vamos lá. Pronto, gente. Acabou a aula, mas eu peço que vocês ainda fiquem, certo? Porque, como sempre, né? Ao final da aula, ou no começo da aula, eu falo sobre coisas que é para a gente refletir, né? Então, eu trouxe mais umas frases para a gente ler e para a gente refletir. Vocês gostaram da aula de hoje? Oxe, foi bom demais, Sim. né? Eu gostei. Jolison já dá para Pronto. dar aula já. Já, ora, se não. Ao Gente, olha, professor. antes de falar, né, Vou sobre o dar que eu isso vou aqui para falar, Iago. antes, antes de falar sobre o que eu vou colocar depois, eu quero muito agradecer a vocês, meus alunos lindos, maravilhosos, pela presença, pela participação e por se esforçarem, né? Eu espero que eu tenha atingido o que vocês gostariam, né? De ser uma professora boa, que eu espero também ter passado o meu conhecimento para vocês, que vocês tenham conseguido entender a matéria, né? Enfim, eu estou orgulhosa de vocês também, né? E orgulhosa de mim, porque isso foi um processo difícil para mim, né? Que é algo novo. E também foi um processo pessoal, né? Uma conquista pessoal. Enfim, vamos dar continuidade. Eu espero que todos fiquem até o final, como eu falei, vai ter uma surpresa no final. Vamos Bora que eu lá. já tô doida pra saber dessa surpresa. Ó o Pix. Vamos lá. Vamos ver essas frases, né? Não subestime o quanto você pode se desenvolver em um dia, um mês ou um ano. Você pode aprender tudo o que quiser se você focar em uma coisa: treino. Verdade isso, né? Você não sabe falar em público? Treine. Você não sabe abordar o seu cliente? Treine. Cliente, paciente. Lembre. Você não consegue correr mais de 1 quilômetro? Treine. Você não sabe ler mais? Treine. De nada vai adiantar você aprender tudo o que quer aprender se você não treinar. Seja uma pessoa treinável. Desenvolva a disciplina para atingir os seus objetivos. Lembre-se, o sucesso é treinável. Obrigado, gente. Menina, salva de Vou palmas, voltar. viu? Eita, que ela hoje tá inspirada. Todo mundo batendo palma para ela. Pronto. Vocês gostaram dessa reflexão? Eu gostei. Deu até uma lágrima aqui, ó. Ei. Gente, a surpresa Quer é que ver? a prova Essa surpresa. vai ser o trabalho. Eu falei o quê? Eu falei o quê no começo? Ó. Ah, gente, Amém, graças irmão. a Deus. Certo, Amém, professor? Senhor. Então, sério, o trabalho vai ser valendo 10, então caprichem. Rapaz, Vixe, tem como professor. devolver só pra me dar umas ajeitadas? Trabalho. Pronto. Se vai, Todo mundo, a gente vai Ficamos tirar na zero, fé né? agora. Não, todo muito mundo bom, a gente foi bem. rindo, né? Todo mundo Mais feliz. Eu Tô falei no desde o lucro começo por não da ter aula. enviado.
Ó, não era pra gente ter enviado só depois, não era, Joalisson? Não, Tô mas no eu Ou lucro, confio, eu então, confio. então. enviado só amanhã. Que nada, gente. Né? Confie no potencial de vocês. Confie no potencial de vocês. Vocês Rapaz, são eu tô capazes. confiante, eu tô confiante. Eu acho que ficou É, bom. Eu também acho que o meu ficou bom, não sei. Vai depender de você. E aí, gente, agora ficaram felizes com a notícia? Rapaz, eu vou já comprar uma caixa de fogos pra soltar em frente à sua casa. quer ver ela dizer que é mentira? É, não, gente, não é mentira, tá bom? Essa decisão eu tomei por hoje. Eu tomei agora, na verdade. Porque, como eu havia falado, eu pedi para que todos participassem, principalmente quem já fez o trabalho. Então, vocês conseguiram explicar para mim as partes que você já fez, né? E, e também muita gente conseguiu participar. Então, devido a isso, sabe aquela partezinha que diz: por um, todos pagam? Exatamente por isso. Por Daniele, Paula, Alaine, Joás, Luciene, todo mundo que participa das minhas aulas, por causa de vocês eu tomei essa decisão. Então, quem está de parabéns não sou eu, são vocês. Ai, muito obrigado. Poxa, passo fome. Como eu queria que todos os professores fossem assim. Depois vocês agradecem a gente, pessoal, que é isso. Eita, Sai daí. Esse Joalisson. gente, liguem as câmeras para me tirar uma foto Fica tudo escuro. da Não, última Vai com a minha aula. foto, vai deixa com eu a logo minha me foto do ajeitar. perfil aí, ó. Minha foto do perfil aí tá massa já. Pronto, eu vou encerrar aqui a gravação, tá bom?